Oi, eu sou a Fernanda, eu tenho 31 anos, sou mãe de 2 meninos e hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu descobri que o meu filho caçula de 3 anos tem displasia cleidocraniana. Mas antes disso eu quero pedir pra você curtir aqui embaixo esse vídeo que me ajuda muito na divulgação do canal. Quanto mais vocês curtem, mais esse vídeo é recomendado na plataforma. Se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E também vai lá no Instagram seguir o perfil do canal, que eu sempre converso com vocês por lá, respondo mensagens, também aviso todo mundo quando tem vídeo novo no canal. O bonitinho passou ali agora. Bom, sem enrolação, gente. Primeiro eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o histórico médico do Lucas e logo eu vou explicar o que é essa síndrome, o que ela afeta, enfim, várias coisas. Gente, o Lucas nasceu de 34 semanas, ou seja, 7 meses de gestação. E quando ele nasceu, ele foi direto pra UTI por conta de problemas respiratórios. Foi uma jornada bem difícil, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre como é ser mãe de UTI. Eu vou ver se eu lembro, gente, mas é complicado, eu sempre esqueço, mas eu vou tentar lembrar de botar aqui em cima nos cards pra vocês esse vídeo sobre ser mãe de UTI. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele foi liberado da UTI, teve alta. Só que ainda na maternidade, antes da gente receber a alta pra ir pra casa, ele teve o primeiro diagnóstico errado. A médica, na hora de olhar os prontuários, eu acho que não olhou com atenção e não viu que, apesar dele ser um bebê gigante, porque eu tive diabetes gestacional, então ele era bem gordinho, apesar de ser gigante, ele era um bebê prematuro de 34 semanas, então ele tinha um corpão, era bem gordão, mas ele tinha uma cabecinha condizente com um bebê de 34 semanas. Ela não observou isso e disse pra mim e pro meu esposo, que era vivo na época, que o meu filho tinha microcefalia. E na época, gente, em 2017, era quando tava rolando aí aquele problema do Zika vírus no Brasil e estavam nascendo inúmeros bebês com microcefalia. Mas não era o caso do meu filho. Na hora lá eu questionei ela se realmente era isso, que eu perguntei se ela tinha observado que ele era um bebê prematuro. Foi quando ela se tocou e disse, ah não, mas então ele não tem não, tá do tamanho certo a cabecinha dele. Mas já foi um choque, sabe, gente? Eu já tinha passado por tanta coisa, o menino quase morreu na UTI e a minha cabeça tava assim, ai, só quem é mãe, só quem já passou por esse tipo de coisa sabe como é difícil. Eu fui embora com o Lucas pra casa, mas eu olhava pra ele assim e eu achava ele diferente, sabe? Eu não sei explicar, eu acho que é coisa de mãe, mãe sente, né? Eu achava ele diferente, ele tava com a cabecinha um pouquinho amassada, mas até então era por conta da UTI, dele ter ficado na UTI muito tempo numa posição só, mesmo eu sempre indo lá e pegando ele, dando colo, dando peito, enfim, ainda assim ele ficou com a cabecinha bem amassada. Minha sogra na época falou que era normal, que alguns bebês nasciam com a cabecinha amassada, mas geralmente é quando é parto normal. O Lucas nasceu de parto cesárea. Enfim, disse que essa questão da cabecinha amassada era normal, que logo ia desamassar. Só que eu fiquei muito encucada, gente, com o que a médica falou, porque eu olhava pra ele e eu achava ele um bebê diferente, sabe? Ele era muito diferente do casinho, assim, ele era diferente, eu fiquei encucada. Então eu conversei com meu marido na época, a gente acabou levando ele no neurologista. O neurologista pediu exames, descartou a microcefalia, falou que não, que tava tudo bem, o desenvolvimento dele normal, que não tinha nada disso, que a cabecinha dele ainda, ele tinha a moleira bem aberta, sabe? Bem diferente dos outros bebês. Geralmente, eu não gosto de fazer gestos, mas o normal é que seja um espacinho assim, sabe? Uma moleira normal. O do Lucas era assim, ó. A moleira dele, gente, juro, desse tamanho, era bem grande. Mas o médico disse que essa moleira dele bem grande era em razão dele ter nascido prematuro, de ter ficado na UTI, pode ter amassou a cabecinha, acabou, enfim. Não tinha diagnóstico nenhum, ele era uma criança normal até então, né, pros médicos. A pediatra dele nunca notou nada, mesmo fazendo todos os exames, fazendo acompanhamento direitinho, ela nunca percebeu nada e eu sempre fiquei encucada. Eu sempre achei o Lucas muito diferente. Ele tinha, gente, com o tempo, quando ele saiu da UTI, ele começou ele emagreceu um pouco, porque ele era bem gordão, e ele tinha um cabeção. Sério, ele tinha um cabeção, a gente chamava ele de ETzinho, bicho. Porque ele era diferente, e o Lucas, ele tem os olhos afastados, sabe? Não é que nem, você olha pra mim, é normal, né? A dele é um pouquinho afastada, assim, os olhos eram um pouquinho afastados. E eu, mãe louca como eu sou, comecei a pesquisar inúmeras coisas no Google, né? Mas eu não achava, assim, nada que batesse com ele, sabe? Com a aparência dele, com aquilo que ele tinha na época. Bom, a gente continuou fazendo acompanhamento com o neurologista, mas o meu esposo faleceu. Nesse tempo aí, o Lucas tinha 11 meses, eu acabei me mudando com os meus filhos aqui pra essa cidade onde eu moro hoje, que é um
onde a minha família inteira mora. Quando passou um tempo que eu já comecei a ficar bem de tudo que tinha acontecido, porque é complicado, né, gente? Eu perdi o meu marido, o pai dos meus filhos, e a gente passa um tempo aí bem fora da casinha. Mas quando eu comecei a melhorar, eu comecei a ir atrás de novo pra tentar descobrir o que o Lucas tinha. Então eu levei ele numa neuropediatra aqui na minha cidade, e foi quando ele recebeu o segundo diagnóstico errado. Ela olhou pra ele e ela falou: olha, mãezinha, ele tem hidrocefalia, eu vou te passar aqui pra você fazer uma ressonância com ele, só pra gente saber se essa hidrocefalia é interna ou é externa. São esses dois tipos, né? Dependendo do tipo que fosse, seria um tratamento diferente. Se fosse interna, precisaria fazer uma cirurgia pra retirar o líquido que tem dentro. Se fosse externa, é resolvido com medicação. Então eu fui com o Lucas fazer essa ressonância, eu fiquei assim bem abalada, bem preocupada, orando pra que fosse uma hidrocefalia, porque já era certeza, sabe? Eu orei muito pra que fosse uma hidrocefalia externa, que a gente pudesse resolver com medicação. A gente fez o exame e não tinha nada, ele não tem hidrocefalia. A médica descartou a hidrocefalia e falou que ele não tinha nada, que ele era uma criança normal, ele não tem nenhum problema neurológico, e mandou a gente pra casa. Mas, ai gente, mãe é mãe, né? Mãe sabe, mãe sente. Eu continuei incomodada com aquilo, mas eu fiquei pensando assim, não, eu acho que eu tô procurando coisa que não existe, então eu vou aquietar meu facho um pouquinho. Fiquei na minha, continuei seguindo a minha vida, e um dia eu tava aqui em casa estudando, e o Lucas veio me abraçar. Ele é muito carinhoso, gente, ele é muito apegado comigo também. Ele veio me abraçar e eu senti uma bolinha aqui nele, mais ou menos aqui a bolinha, bem dura a bolinha, sabe? Eu achei que fosse uma íngua, só que íngua ela não é tão dura assim, realmente de fato parecia um ossinho, né? Aí eu resolvi levar ele na emergência, no hospital emergência aqui na minha cidade. Foi quando o médico suspeitou que ele tivesse fraturado a clavícula. Então ele pediu um raio-x e confirmou, falou: olha, mãezinha, realmente a clavícula dele tá fraturada, eu vou pedir pra você levar ele num especialista pra ver qual procedimento tomar, porque ele não tá reclamando de dor nem nada. Ai, gente, eu fiquei arrasada, eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo, pensando, gente, meu filho caiu, meu filho se quebrou e eu nem percebi, imagina. Aí eu passei dias me culpando, eu não consegui marcar de imediato já uma consulta com ele pro pediatra, ainda levou alguns dias e foram dias, assim, bem intensos pra mim. Eu me senti muito mal, porque, sei lá, eu fiquei pensando, ai, eu não tô cuidando direito do meu filho, porque como é que o menino cai, se quebra e eu nem percebo? Só que ele não chorou, ele nunca reclamou de dor nem nada, então foi esquisito, mas a gente que é mãe, a gente se culpa por tudo, né? Bom, enfim, chegamos na consulta com o ortopedista, minha mãe foi comigo, graças a Deus, eu tenho uma mãe muito maravilhosa, que ela sempre me acompanha em tudo que ela pode, e, gente, eu sou chorona, mas eu sou aquele tipo de pessoa assim, ó, eu recebo a notícia, eu fico abaladíssima, mas essa abalação dura, assim, tipo, 1 hora, 2 no máximo, daqui a pouco eu já respiro fundo e falo, vambora, vamos resolver o que tem pra fazer, porque não adianta chorar no leite derramado, né? Então eu sempre peço a minha mãe comigo, principalmente também porque quando eu fico abalada, eu paro de escutar as coisas, então eu preciso que alguém vá junto comigo, porque daí tem outra pessoa ouvindo o que eu tô ouvindo, a gente depois junta as informações e compartilha. Bom, enfim, o médico pediu raio-x dele, dessa vez de corpo inteiro, pra gente ver o que tava acontecendo, se tinha alguma coisa errada, enfim. A gente fez o raio-x com laudo e eu acho que quando a gente voltou com o resultado, o médico suspeitou que fosse essa displasia cleidocraniana, mas ele não quis dar o diagnóstico. Ele falou, mãezinha, de fato, ele tem as 2 clavículas partidas, as 2 são fraturadas, mas eu vou te encaminhar por conta da cabeça, eu já levei os exames que eu tinha, por conta da cabeça, você vai levar ele no neurocirurgião. Levamos ele no neurocirurgião, dessa vez num particular, eu nem levei pelo plano de saúde, e foi quando ele finalmente teve um pré-diagnóstico daquilo que ele realmente tem, que é a displasia cleidocraniana. O médico falou que parecia muito com isso, mas que a gente precisava levar ele numa geneticista, que só a geneticista ia poder dar o diagnóstico. Não tem geneticista na minha cidade, precisei viajar com meu filho, acabou que pelo plano de saúde nós vamos para lá em Fortaleza para fazer a consulta com a geneticista, e foi quando finalmente ele recebeu o diagnóstico. A médica falou para mim que sim, que de fato ele tem a displasia cleidocraniana, que agora a gente só precisa fazer um exame, que é um exame bem específico, um exame genético de sangue, para saber qual que é o nível da displasia dele, porque essa síndrome ela tem vários níveis, então vai muito de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Com o resultado desse exame genético, a gente vai saber qual vai ser, enfim, o tratamento que a gente vai seguir, medicação que ele vai tomar e tudo. Agora que as coisas estão começando a voltar ao normal, é que eu vou atrás para fazer esse exame com ele, pra gente poder fazer o retorno lá com a médica. Bom, fiz aí um resumo pra vocês de como eu descobri que ele tinha essa síndrome rara, e agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho daquilo que eu sei, porque eu também não sei muita coisa. Bom, é uma doença rara, é uma síndrome rara que ela atinge o osso, e ela afeta, gente, uma pessoa a cada 1 milhão. Ou seja,
é praticamente ganhar na loteria, sabe? É bem uma coisa bem difícil e bem rara. Ela pode acontecer de duas formas. Você pode herdar, mas para você herdar, necessariamente precisaria que ou o pai ou a mãe tivesse essa síndrome, o que não é o nosso caso, ou que é o que aconteceu com o Luquinhas. Ele, durante a formação dele, ele sofreu uma mutação genética e acabou desenvolvendo, não sei se a palavra é desenvolvendo, mas ele tem displasia cleido-craniana. Eu comecei a pesquisar muito, eu queria muito conhecer pessoas que tivessem essa síndrome ou mães que tivessem filhos com essa síndrome, pra gente poder conversar, pra gente trocar informações, porque é tão raro, que não tem, é difícil de você achar. E eu acabei encontrando um vídeo sim aqui no YouTube de um moço já, de um homem, eu não sei qual a idade dele, mas o nome dele é Giovanni. Ele é portador também dessa síndrome e eles fizeram um grupo no Facebook, acho que o nome do grupo é Displasia Cleido-Craniana. Foi então que eu fui lá, pedi pra participar do grupo e eu finalmente conheci pessoas que são portadoras da síndrome. Conversei, enchi todo mundo de 1 milhão de perguntas, porque é difícil, a gente não sabe nada, não sabe o que pode acontecer. Eu acabei descobrindo também que alguns dos portadores tinham problema no coração, outros têm problema na coluna, enfim, como eu falei, depende muito do grau dessa síndrome. E como ela é muito rara, gente, ela é desconhecida, digamos assim, algumas pessoas só vão descobrir que tem essa síndrome, que são portadoras já na fase adulta, sabe? Então, ter descoberto hoje, assim, com meu filho pequeno, foi muito bom. Foi Deus, né, gente? Essa é a verdade. Porque a gente pode fazer um tratamento, eu posso cuidar dele já desde pequenininho e evitar várias outras coisas. Gente, cleido-craniana, ela é cleido de clavícula, não sei, não me perguntem porque também não entendi. E craniana é de crânio. O que ela geralmente afeta? Algumas pessoas nascem sem a clavícula, algumas nascem com uma clavícula assim, outra não. E no caso do Lucas, ele nasceu com as duas clavículas, mas as duas fraturadas. Outra coisa também que é bem característica de quem tem essa síndrome é ter a fontanela aberta, a moleira, que a gente chama as moleiras do bebê, né? Algumas pessoas passam a vida inteira aí com essa moleira aberta. Ela vai fechar um pouco mais, não vai ficar tão aberta como é a do Lucas hoje. Eu vou botar uma foto dele pra vocês aqui, da ressonância dele, pra vocês verem como que é. Ela vai fechar mais assim, mas isso vai demorar, ele pode entrar na vida adulta e ainda ter a moleira aberta e também pode não fechar nunca, sabe? E outra característica que é a mais predominante de quem tem essa síndrome são os problemas dentários. O que acontece? Até chegar à fase da troca de dente, quando chega nessa fase, algumas coisas podem acontecer. A criança pode acabar não perdendo os dentes de leite, então você tem que levar ele no dentista para fazer a extração do dente de leite. Ou pode ser que os dentes de leite caiam, na hora de fazer a troca, os dentes permanentes não nasçam, então você tem que levar, fazer cirurgia, puxar, né, esses dentes para o lugar. Enfim, gente, é complicado, eu não sei dizer exatamente como funciona, eu tô falando um pouco daquilo que eu li, um pouco do que foi falado. Outra coisa que pode acontecer também, que é o meu pavor, assim, é que ele tenha dentes múltiplos, ou seja, ele tenha dentes extras, sabe? Alguns nascem até no céu da boca, é uma coisa assim bem diferente. E de qualquer forma, teria que fazer a extração, cirurgia, enfim. Então essa é uma das minhas maiores preocupações hoje em relação a algumas coisas que ele tem, porque eu não tenho como saber como vai ser. De fato, a gente tem que esperar ele chegar nessa fase e ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Então, assim, hoje eu me preparo pra isso, sabe? Pra quando chegar essa fase, a gente saber lidar da melhor forma possível. Como eu falei pra vocês, é uma coisa tão rara que é difícil de saber, sabe? Eu não tenho, assim, muitas informações pra passar pra vocês. Mas eu tenho uma amiga que é dentista, uma pessoa incrível, maravilhosa, super competente, que me convidou pra participar de uma live lá no perfil do Instagram dela, a doutora Luara Amaral, eu vou deixar aqui pra vocês. Então, dia 30 agora de agosto, eu vou estar participando dessa live lá no Instagram dela, onde a gente vai poder... A gente, né, porque eu tô convidando aqui vocês, tantas pessoas que têm essa síndrome, que têm filhos que têm essa síndrome, ou se você não tem, não conhece ninguém, é bom, gente, a gente ter conhecimento. Adquirir conhecimento nunca é demais. Vai conversar sobre essa síndrome, vou poder tirar minhas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida também, coloquem aqui embaixo que eu tiro a dúvida com ela. Depois essa live vai ficar disponível, eu não sei se no Instagram do meu canal, ou no Instagram dela, ou nos dois, enfim, não interessa. Mas eu quero pedir pra vocês irem lá participar, sigam ela no Instagram, eu vou deixar aqui o pôster convite pra vocês seguirem no Instagram e participar dessa live com a gente agora dia 30 de agosto. Se você tá aqui assistindo esse vídeo e já passou dia 30 de agosto de 2020, não se preocupa que eu vou dar um jeitinho de deixar essa live disponível também aqui no canal. Mas se você puder,
vai lá e assiste a live com a gente. Bom, gente, é isso. Essa foi a história de como eu descobri que o meu filho tem essa síndrome super rara. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho vocês, porque, como eu falei, eu não sei muita coisa, eu não tenho como falar muita coisa pra vocês sobre isso. Mas conforme as coisas forem acontecendo, eu venho aqui contar pra vocês, venho atualizar vocês do que é isso. E como eu falei mais uma vez, curtam esse vídeo. E se vocês conhecerem alguém também que tenha suspeita de uma coisa diferente, de que pode também ser essa síndrome, mostre esse vídeo pra ele, porque vai ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Siga o perfil da Lu